Oi, gente! Um sucesso no YouTube! Canal Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Mais de 500 mil de inscritos, mais de 100 milhões de visualizações. Se inscreva você também, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma carta de saudade, mais uma história, né, gente, que a vida escreveu. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a surdez e o vômito. A minha situação hoje é muito complicada. Está muito difícil tocar a vida em frente, com tanta tristeza e angústia que eu passo. Sou uma mulher viúva. Perdi meu marido quando ele tinha apenas 30 anos de idade. Um homem trabalhador, ainda jovem, sempre disposto, um marido exemplar, um pai carinhoso, mas que infelizmente sofreu um infarto fulminante e acabou partindo tão cedo para nossa tristeza. Desde então, eu tive que começar a trabalhar e trabalhar pesado para cuidar das nossas 2 filhas. A pensão que ele me deixou muito pequena para sustentar a casa e nossas 2 crianças. Minha filha Flávia, a mais velha, na época com 8 anos apenas, se transformou, acreditem, no meu braço direito. Cuidava muito bem de casa e da sua irmã mais nova, a Renata, na época com apenas 4 meses de idade. Apesar de minha mãe estar sempre em casa, Flávia era, na verdade, quem cuidava de tudo, pois minha mãe, com bastante idade, 82 anos, e ainda tinha muitos problemas de saúde, inclusive de audição, praticamente surda, vamos dizer assim. Flávia sempre foi um doce de menina. Com apenas essa idade de 8 anos, era muito responsável. Nunca esperava eu pedir nada. Antes de ir para a escola, no período da tarde, ela deixava a casa um brinco. Cuidava da irmãzinha com tanto amor, dava banho, dava papinha que eu já deixava pronta logo cedo, antes de ir para o meu trabalho. E aquilo me deixava muito orgulhosa e, ao mesmo tempo, um tanto tranquila, porque eu sabia que, além da minha mãe, mas eu não podia contar muito com a minha mãe, mas tinha principalmente Flávia. Flávia saía para a escola meia hora antes da minha chegada do trabalho. E então, a outra, a irmãzinha, ficava acompanhada de minha mãe. Porém, Flávia sempre fazia questão de fazer a caçulinha dormir antes dela ir para a escola, pois sabia que a minha mãe, com dificuldades de locomoção, com alguns problemas de saúde, inclusive de audição, então ela deixava tudo do jeito para que mamãe não tivesse problema algum. E era assim, sempre assim. Eu chegava do meu trabalho, a minha caçulinha estava dormindo, tranquila em seu bercinho, sempre assim. E as coisas dentro de casa estavam sempre muito bem arrumadinhas. Quando Flávia chegava da escola, ela já tirava o seu uniforme e vinha me perguntar o que tinha para fazer. Ela queria ajudar em alguma coisa ali na cozinha, já que eu estava preparando o jantar. Ou então com as louças arrumar a mesa, ou então lavar as louças, né, depois de pronto o jantar. Mas eu sempre falava para ela: filha, vai brincar um pouco. Pelo amor de Deus, você ainda é uma menina, vai brincar um pouco, vai descansar. Mas ela não queria saber. E quando eu via, lá estava a Flávia, pondo a mesa, arrumando os pratos, ou então lavando as louças, secando os pratos, guardando tudo nos armários. Aquilo era bonito demais, mas ao mesmo tempo me machucava, poxa. Apesar de agir como se fosse uma moça, uma mocinha, era uma menina ainda.
Flávia, ainda depois de ter me ajudado, pegava os seus cadernos de escola e ia fazer toda a lição. Ela nunca deixava nada para o dia seguinte, pois sabia que no dia seguinte teria de cuidar da casa e não teria tempo para estudar ou fazer a lição. Eu sempre me orgulhei muito de Flávia. Aquilo que ela fazia para mim, na verdade, me ajudava e muito, inclusive a amenizar a dor que eu sentia pela falta do pai, pela falta de meu marido. Mas tudo aconteceu naquela quinta-feira. E a rotina de casa, que sempre era a mesma, mudou por completo. Flávia já se preparava para ir à escola, deu a mamadeira para Renata e depois a fez dormir. Flávia então almoçou, saiu para a escola. Eu chegaria mais ou menos meia hora depois. Infelizmente, naquela quinta-feira, eu acabei perdendo o ônibus, pois eu saí da casa da minha patroa, onde eu trabalhava, 5 minutos atrasada. O tempo suficiente para ter perdido o ônibus. Resolvi então mandar uma mensagem para minha mãe. Sim, perguntando se tudo estava bem em casa, porque eu estava um pouco atrasada, e ela respondeu dizendo que sim, que Renata estava dormindo no seu bercinho e que eu ficasse tranquila, porque estava tudo bem. Minha mãe, como eu já disse, além do problema nas pernas, além do problema de mobilidade, que a impede de andar rápido, ela tem também um problema auditivo. Por isso, não ligar, por isso mandar mensagem. Para ela ouvir alguma coisa, é preciso falar bem alto, alto mesmo. E foi isso que fez toda a diferença nesta quinta-feira. Depois que Renatinha pegou no sono, ela começou a se engasgar com o leite. Criança tem que ser colocada para arrotar. Flavinha fez a irmã arrotar e colocou no bercinho. Porém, ela, Renatinha, vomitou. Por algum motivo, ela vomitou. Qualquer pessoa que tivesse boa audição teria ouvido qualquer coisa, o barulho da neném engasgada. Teria ouvido com certeza. Se mamãe tivesse uma boa audição, ela teria ouvido aquilo. E poderia ter ido e resolvido o problema lá no quarto, lá no bercinho, com alguns tapinhas nas costas, pego a menina, colocada aqui no ombro. Mas mamãe, que tinha a audição muito prejudicada, ela não percebeu, ela não ouviu que Renatinha estava se afogando no vômito. Sim, ela estava engasgada e se afogando. No momento em que cheguei, entrei em casa, eu fui direto para o quarto para ver se estava tudo bem com a pequena, com a Renatinha. E foi na hora em que me aproximei do seu bercinho que vi minha filhinha toda suja de leite. Ela estava deitada de barriga para cima e com o rostinho todo roxo. O que está acontecendo? O que é isso? Nesta hora, o desespero tomou conta de mim. Eu a tirei do berço, comecei a dar tapas em suas costinhas. Eu assoprava o seu rostinho, o seu nariz. Mas Renata estava mole, mas mole mesmo em meus braços, sem reação alguma. Filha, minha filha, Renata. Saí correndo com ela nos meus braços em direção à rua. Socorro! Gente, pelo amor de Deus, socorro! A minha filha se engasgou com vômito. A minha menina se engasgou com vômito. Socorro! Vários vizinhos saíram para saber o que estava acontecendo. A minha filha, a Renatinha está engasgada, ela engasgou com vômito. Um vizinho, inclusive, tirou imediatamente o carro da garagem, me colocou dentro do carro, fomos para o hospital, pronto-socorro, sei lá.
Só que já não havia mais o que se fazer, não havia mais nada o que se fazer. Renatinha já deveria estar engasgada há algum tempo, pois o seu corpinho estava até um pouquinho frio. Ela engasgou com aquele leite que Flávia deu antes de ir para a escola. E infelizmente, a minha mãe, que volta e meia ia no quarto para ver se estava tudo bem, foi num desses intervalos que aconteceu o engasgo e se afogou. Talvez tenha sido até um pouco antes de eu chegar. Fui amparada por vizinhos, buscaram Flávia na escola. Assim que chegou em casa, Flávia também entrou em total desespero. Para ela, aquilo não podia ser verdade. Flávia ficou inconsolável, gritava e dizia que ela era a culpada pela morte da irmãzinha. Eu sou a culpada. No enterro de Renatinha, a nossa dor aumentou ainda mais. Era terrível ver Renatinha naquele caixãozinho branco. Parecia estar dormindo. Tudo muito triste, tudo muito doloroso. A partir deste dia, a partir daquela quinta-feira, Flávia nunca mais foi a mesma. Se fechou para tudo, sem vontade inclusive de ir para a escola. Não fazia mais nada dentro de casa, a não ser ficar sentadinha em um canto da sala, olhando para a parede. Quando não, lá no meu quarto, que eu dormia com a neném. Flavinha dormia no outro quarto. Quando não, lá no meu quarto, olhando o bercinho. Olhava o bercinho e as lágrimas caíam dos seus olhos, mas caíam assim, sabe? Minha mãe, depois disso tudo, também se sentindo culpada pelo que aconteceu, ficou mais doente ainda. E 4 meses depois da morte de Renatinha, mamãe também veio a falecer. Eu digo que morreu, mamãe faleceu por remorso, por se sentir culpada, por tristeza. Foi uma época muito difícil em minha vida. Primeiro, perdi meu marido com 30 anos. Agora, Renatinha. E em seguida, mamãe. Fui obrigada a deixar de trabalhar para cuidar de Flávia, porque o problema agora era Flávia. Vários vizinhos, parentes e amigos que nos ajudavam com compras não deixaram faltar nada para nós. Mas graças ao bom Deus, aos poucos fomos superando juntas as nossas dores e as coisas foram voltando mais ou menos ao normal. Hoje, 15 anos depois de tudo, Flávia, além de minha filha, é uma grande amiga. Me ajuda muito em casa. E vivemos felizes na medida do possível. Ela está com 23 anos, mas ainda mora comigo. Porém, a dor que carregamos em nossos corações, isso eu sei, que nunca vai se acabar. Será eterna. Aquilo não foi culpa de ninguém. Foi uma fatalidade. Assim como foi uma fatalidade meu marido morrer de um infarto fulminante aos 30 anos. Aquele engasgo e aquele afogamento por vômito de Renatinha também foi uma fatalidade. Não devemos procurar, culpados. Deus quis Renatinha ao lado dele, ao lado do papai, lá no céu. E assim foi. Mamãe também foi chamada, mas quero dizer, não foi a culpada. Não foi. Ela não tinha culpa de não ouvir bem, de não ouvir direito. Nós todos sabíamos que a audição de mamãe era baixa. Ela provavelmente, claro, teria feito tudo para salvar a neta, mas não escutou a neta engasgada, a neta se afogando. Hoje eu sei que mamãe também está no céu, ao lado de sua netinha, que é um anjinho lindo
está ao lado de Deus. E sabemos que um dia todos nós nos reencontraremos na vida eterna. Meu amor Eduardo, minha querida Renatinha e mamãe Maria das Dores, essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de vocês! A surdez e o vômito. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.